Oi pessoal, eu sou Christian Delon e bem-vindos a mais um Board of Feel. E hoje eu quero falar com vocês de um clássico dos board games, o Concórdia. Eu conheci esse jogo recentemente, chegou para mim aqui na semana passada. Não sei se todos sabem, mas eu comecei no hobby tem uns 2 anos. E eu estou então conhecendo esses clássicos dos board games e os novos jogos que vão saindo aos poucos. E mesmo estando um pouquinho atrasado aqui nesse review, vocês já podem ter visto eu falar em outros canais, mas eu quero trazer ele aqui para vocês. Esse é um jogo que ele tem uma premissa muito simples, ele é um jogo de gestão de recurso e deck building, onde você espalha os seus colonizadores através desse mapa aqui. Esse mapa aqui que ele é dupla face. Nós temos um lado que vai até 5 jogadores e um outro lado que vai até 4 jogadores. E você tem 6 colonizadores, 3 por terra e 3 por mar, que você pode ir através das cidades, das rotas e construir entrepostos comerciais. Assim que você constrói esses entrepostos comerciais, de acordo com efeitos de cartas, você pode colher aqueles recursos, colher os benefícios daquelas províncias em questão, você pode colher benefícios das cidades, e a partir desses recursos que você vai colhendo, você vai comprando novas cartas, vai construindo mais recursos e você vai montando a sua estratégia de acordo com os deuses das cartas, porque a pontuação desse jogo ela é dada através dos deuses que são como naipes. Por exemplo, aqui nós temos 6 tipos de deuses: Vesta, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Marte e Minerva. E cada um pontua de uma forma. Por exemplo, Vesta pontua no final do jogo, a cada 10 moedas que você tiver, você ganha um ponto de vitória, sendo que os recursos que você ainda tiver no seu depósito são convertidos em moedas. O Júpiter pontua por cada entreposto comercial em cidade que não é de recurso de tijolo. E tem outros tipos de pontuação. É um jogo que você não pontua durante o decorrer da partida e a pontuação só é contabilizada no final. Então isso pode às vezes dificultar de você querer parar a estratégia de um outro jogador. Mas essa é a premissa básica do Concórdia. Primeiro que a caixa dele é imensa, né? Então já não vai nos padrões das outras caixas que eu tenho por aqui, provavelmente vocês têm. E a arte dele não é nada assim bonita. O tabuleiro em si eu não vou dizer que ele é feio, ele é ok, ele é comum, ele lembra até um pouco do Ticket to Ride, mas a caixa em si não tem uma arte bonita. E o tema é mais um paste-up. Eles desenvolveram a mecânica, colocaram um tema aqui por cima para encaixar, mas sinceramente isso não diminui o jogo de nenhuma forma, porque ele é um jogo muito bem desenvolvido, ele é um jogo muito sólido, e nesse caso o tema não vai fazer falta. Então você consegue entrar no jogo, você consegue se divertir com o jogo, apesar disso. Esse jogo ele tem uma das coisas que são uma das características que são das minhas favoritas nos jogos de tabuleiro. São turnos simples para cada jogador, onde você tem uma única ação. Tem outros jogos, por exemplo, como o Ticket to Ride, o próprio Ticket to Ride, você tem uma escolha entre 3 ações. Nessa você só tem uma ação. Você tem uma mão de cartas e você escolhe uma dessas cartas e vai jogar na sua área de descarte e vai fazer o efeito daquela carta. É isso. É através dessas cartas que você consegue mover os seus colonizadores, é através dessas cartas que você constrói novos entrepostos, é através dessas cartas que você compra novas cartas. Todo o jogo ele se desenvolve aqui, no seu deck building. Então, ele é um jogo muito simples e as ações das cartas estão aqui. Tanto é que o manual desse jogo são 3 páginas. E o manual basicamente é explicar aos jogadores o que cada uma das cartas faz. E é isso. Ele é um jogo super simples de explicar para novas pessoas, de introduzir novas pessoas, e ao mesmo tempo ele é muito, mas muito estratégico, o que é muito bacana, é o meu tipo de jogo favorito, turnos rápidos e também muito estratégico. Então você consegue jogar com jogadores mais avançados e consegue jogar com jogadores que estão aprendendo ainda. A única diferença é que um jogador que esteja entrando no hobby ou um jogador que esteja jogando a primeira partida do Concórdia pode não enxergar uma estratégia clara. Ontem nós jogamos a nossa primeira partida aqui em casa
e mesmo assim eu quis fazer esse review para vocês. E no início, eu confesso, eu não enxerguei uma estratégia clara de onde seguir, mas assim, depois de um terço da partida eu já sabia qual caminho eu deveria mais ou menos seguir, de acordo com as cartas que eu tinha na mão e do que eu já tinha começado a estabelecer. Mas para uma segunda partida, já tem estratégias bem mais claras do que eu queira tentar. Esse jogo ele vai de 2 a 5 jogadores, sendo que, como eu falei, um lado do mapa vai até 5, o outro lado vai até 4, porque o outro lado do mapa é um pouco menor, porque esse aqui é como se fosse a Europa, um pouquinho da Ásia, um pouquinho da África, e o outro é só a Itália. Eu acho que é a Itália, não lembro agora. Ele é um pouquinho menor, acho que tem uma província a menos, ele é um pouco mais apertado para deixar o jogo mais disputado. Eu tendo a gostar de jogar a partir de 3 jogadores. Para mim, jogos de 2 jogadores são aqueles que são feitos para 2 jogadores. Eu ainda não tive nenhuma experiência de jogos que são para um número maior de jogadores e que rodasse tão bem. Apesar de que eu também recebi o Burgundy essa semana e me falaram que roda muito bem em 2 jogadores e eu tô louco para testar também. Mas esse aqui, eu acho que ele é um jogo que brilha com 4 e até 5 jogadores, porque ele tem muita interação. Eu poderia ver uma coisa que as pessoas não poderiam gostar nesse jogo, seria eu vou sempre para a mesma estratégia, já tenho uma estratégia que eu gosto e posso ir para ela todos os jogos. Mas é muito complicado você manter a mesma estratégia, até porque se você tem mais jogadores, um outro jogador pode construir um entreposto na sua frente, e aí aquele entreposto você vai ter que construir um segundo entreposto mais caro. Você quer uma carta específica que é comprada antes. Então esse tipo de bloco que você pode levar de outros jogadores faz acontecer várias interações e você mudar a sua estratégia durante o jogo. Então eu acho que quanto mais jogadores, melhor. Bom, o que eu gostei desse jogo eu já falei até para vocês um pouco. Turnos rápidos e um jogo extremamente estratégico e simples de explicar. Isso inclusive é uma das coisas que eu levo em consideração quando eu avalio um jogo. E um jogo que eu queira comprar para adicionar na minha coleção. O jogo para mim ele não pode ter só uma boa aplicação da mecânica ou ter um tema forte, mas ele também tem que ter uma jogabilidade, mas o jogo também ele tem que ser tranquilo de se explicar para as pessoas, porque assim ele vai mais facilmente para a mesa. Tem jogos que são muito complicados, por exemplo o Root, que eu sempre falo, ele é muito complicado de explicar, então geralmente você precisa de outros fãs de Root para colocar ele na mesa. Então para trazer outras pessoas pessoas novas para aquele jogo é muito difícil, são pessoas muito específicas que não jogam aquele tipo de jogo. Esse não, a pessoa pode não achar ou concorde o seu jogo favorito, mas ela vai conseguir jogar ele tranquilamente e tenho certeza que mesmo que você não goste 100%, a pessoa vai conseguir se divertir jogando esse jogo. E assim, de cara eu já achei esse aqui um dos melhores jogos que eu já joguei e entraria no meu top 10 muito facilmente. O que eu não gostei desse jogo, para mim, seria só mesmo a questão da arte do tema. Porque se você me perguntar assim, o que poderia melhorar no jogo? Eu só tive uma partida, mas geralmente quando eu jogo pelo menos uma partida de todo jogo, eu já tenho alguma ideia do que eu poderia acrescentar no jogo para melhorar, para deixar mais fluido. Por exemplo, o Everdell, quando eu joguei, eu já achei que poderia ser um jogo que teria algumas mecânicas de troca, algumas cartas mais poderosas, algumas coisas para deixar o jogo mais fluido, que as expansões trouxeram. Eu ainda não pesquisei a fundo a respeito das expansões, já ouvi falar em outros canais de YouTube que a Salsa é a melhor expansão que tem outras expansões que colocam outros mapas, a Salsa traz o Sal, que é um recurso coringa. Mas assim, de cara, se você pega o base, eu não teria nada para dizer, nossa, precisa disso para ficar melhor. Não, eu acho que ele é um jogo que já roda muito bem com todas as características que vem aqui. Ele é um jogo que ele foi feito para ser simples, mas estratégico e funciona muito bem. Então você tem que tomar muito cuidado para não destruir aquele conceito principal do jogo que você criou lá atrás, ou seja, deixar muito mais complicado. Eu ainda não chequei, como eu falei para vocês, expansões para poder dizer, nossa, aquela mecânica da expansão realmente deixa o jogo melhor, mas assim, o base para mim já funciona muito bem.
Então, para fechar, esse jogo aqui é um jogo que eu pesquisei bastante, como todos os outros jogos, antes de comprar, antes de adicionar à minha coleção, e ele se encaixa muito bem no meu perfil e no perfil do meu grupo de jogos. Então, eu gostei bastante, ele vai ficar na coleção por muito tempo, porque eu já comecei a tirar alguns jogos da coleção que não iam para mesa. Rising Sun eu vendi, o Pandemic, o The Resistance, mas esse aqui vai ficar na coleção. E por enquanto eu não vou pegar nenhuma das expansões, porque eu acho que eu tenho que jogar muito mais, experimentar muito mais o jogo base. E assim eu recomendo para todas as pessoas, joguem muito mais o jogo base antes de comprar uma expansão, a menos que seja um jogo assim que você já gostou muito de cara. O Arnak eu já joguei 7 vezes e já quero pegar a expansão quando lançar. Então assim, eu quero jogar mais, eu quero experimentar mais, antes de dizer, nossa, eu preciso de uma expansão porque eu quero ver algo novo. E assim, é um jogo que tem uma rejogabilidade muito grande e eu recomendo demais que vocês testem se puderem, e se também tiverem a oportunidade, peguem, porque ele é um jogo que está esgotado, você só acha usado ou lá fora, em outro país, e não é um jogo tão fácil de achar. Então esse foi o review do Concórdia, pessoal. Digam aqui embaixo se vocês jogaram, o que vocês acham desse jogo. Se vocês querem ver um como jogar também, que eu pretendo fazer. E é isso, até o próximo vídeo do Board of View.